Olá, turma do quinto ano, essa é a nossa última aula de História e hoje nós faremos uma revisão dos últimos conteúdos que a gente aprendeu de novembro para cá, tá certo? Mas antes, como de costume, nós vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula passada. E na aula passada nós aprendemos sobre o que é um estado e quais as capitais de cada um deles. Então, para a gente começar a nossa revisão, eu separei algumas perguntinhas de cada um dos assuntos que a gente viu de novembro até o mês de dezembro, tá? Como eu falei, essa é a nossa última aula de História do ano. Eba, acho que vocês vão ficar super felizes com isso, porque a gente está se aproximando das férias. Então, na primeira questão, sobre o café, qual das afirmações abaixo é verdadeira? Letra A. De origem francesa, mais precisamente das terras altas da Etiópia, como Cafa e Enária. Letra B, de origem portuguesa, mais precisamente das terras altas da Etiópia, como Cafa e Enária. Ou a letra C, de origem africana, mas precisamente das terras altas de Etiópia, Cafa e Enária. A resposta correta é a letra C, gente, de origem africana. A gente já viu isso, né, quando a gente foi aprender sobre a aula do ciclo do café, tá? Então, leia a segunda questão, tá? Leia as frases abaixo e marque a alternativa correta. Na frase 1 diz o seguinte: assim que o café foi trazido para o Brasil, seu uso foi para exportação. Por isso, logo se tornou a principal atividade econômica do país durante mais de 100 anos. Segunda afirmação, inicialmente seu uso foi apenas doméstico. Depois, com a queda nas exportações e o declínio do ciclo da cana-de-açúcar, do algodão no Brasil e da produção cacaueira, passa a ser a atividade econômica mais importante no Brasil, um período que durou mais de 100 anos. Então, antes já da gente refletir sobre as afirmativas, as alternativas que a gente tem aí para marcar, a gente já pode analisar essas frases, né? Então, exatamente, a frase 1, ela é falsa, gente, porque o café ele é trazido inicialmente para consumo doméstico, né? Então, no início, o Brasil não faz essa exploração de café e não usa o café, a plantação de café, até porque o café é de origem africana, ele foi trazido da África para o Brasil. Então, esse uso inicial ele é realmente de uso doméstico, né? Somente com a queda da cana-de-açúcar, do cacau, do algodão, das principais atividades econômicas de exportação, né? De venda, que dá lucro ao Brasil, vende para o exterior, para outros países. Após essa queda é que o café ele passa a ser uma alternativa. E aí o Brasil ele se torna o maior produtor de café, né, durante aí esse processo. E um dos principais compradores do café brasileiro são os Estados Unidos, como a gente falou na aula. Então, a resposta é: a afirmativa 1 é falsa, tá? Letra C. A terceira questão. Durante o ciclo do café, ocorreu a abolição da escravatura. As pessoas negras ex-escravizadas foram libertas, porém, essa liberdade não veio acompanhada de um projeto de inclusão social, que eles permitissem ir à escola, ser um trabalhador assalariado, ou seja, receber pelo seu trabalho, ou moradia. Também não tiveram esse direito, né, de ter terra, de ter moradia. Então, já pela minha fala, vocês já estão vendo aí que essa afirmação ela é sim verdadeira. A gente trouxe essa discussão na aula, né? Então, a resposta está na letra A. A afirmação acima está correta. Na quarta questão, diz o seguinte: leia as afirmações sobre os diferentes sistemas de governo e julgue se é correto afirmar que... Então, vamos lá primeiro ler cada uma das afirmações. O tema agora é
sistemas de governo. Frase 1, afirmação 1. É a maneira como o poder político é dividido e exercido em um país. Afirmação 2. Organizado de acordo com as funções dos poderes executivo e legislativo. Informação, frase 3. Os tipos de sistema de governo mais comuns são o presidencialismo, semipresidencialismo e o parlamentarismo. As alternativas são as seguintes. Na letra A diz, somente a afirmativa 1 é verdadeira. Na letra B, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Na letra C, a afirmativa 1 é falsa. Na letra D, diz todas as afirmações são verdadeiras. E essa é a resposta da questão letra D. Todas essas afirmações a respeito dos sistemas de governo são verdadeiras, tá? Questão de número 5. Sobre o parlamentarismo é incorreto afirmar. Então vejam aí que eu grifei a palavra incorreto para a gente não cometer o deslize de marcar a questão correta. Então fica aí a casquinha de banana que cai muito nos simulados, nas provas que vocês vão fazer aí para o resto da vida, tá? Então letra A. É caracterizado pelas duas funções de chefe de Estado e chefe de governo serem exercidas por uma única pessoa, o presidente. Letra B. Tem a diferença entre o chefe de Estado e o chefe de governo como principal característica. Letra C. O chefe de Estado tem poderes limitados e muitas vezes, na maioria das vezes, simbólicos, tá? Representa a legitimidade e a continuidade do Estado. Então, gente, a alternativa incorreta, já vou adiantando para vocês, é a letra A. Esse sistema de governo aí que está sendo dito na letra A é o presidencialismo, tá? O presidencialismo é que existe uma única pessoa, que é a figura do presidente, que vai exercer as duas funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Então, no parlamentarismo não, existe essa divisão e o chefe de Estado é apenas um mero coadjuvante, né? Ou seja, ele não tem tanta importância, ele não tem poderes políticos de decidir. Ele está ali apenas representando o Estado simbolicamente, a exemplo da rainha da Inglaterra, como a gente falou até na aula, tá? E tem o chefe de governo, que é quem exerce aí os poderes políticos. Questão de número 6. Sobre a herança dos povos africanos no Brasil, é correto afirmar. Vamos fazer a leitura. Letra A. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Dança, música, religião, culinária. No entanto, não deixaram contribuições para a língua portuguesa. Nessa questão aqui, a gente vai marcar a alternativa correta, tá? Letra B. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. E na letra C, os africanos pouco contribuíram para a cultura brasileira, visto que foram muito reprimidos pelos portugueses, que é uma forma errada de se pensar. Muita gente acredita ou pensava dessa forma, quando na verdade a história dos povos africanos desafricanizados e que foram escravizados aqui no Brasil é uma história de luta e resistência para manter a cultura deles viva, que de fato, realmente, como diz na letra C, os portugueses, né, os seus dominadores, exploradores, tentaram, de fato, ocultar e apagar, né? Mas como história de povo de luta e resistente, porque essa era a única alternativa, né,
para que a memória e a história desses povos permanecessem viva, então não permitiu que totalmente essa cultura fosse apagada, né? Porque somos um povo de resistência e de luta, que não se curvou aos longos anos de escravidão, tá? Então, resposta, a gente tem a letra B, porque a gente viu, inclusive, na última aula a respeito desse tema, que nós temos muitas palavras que são de origem africana. Então, eles influenciaram também na nossa língua portuguesa, tá certo? Então, resposta, letra B. 7ª questão. Sobre o Dia da Consciência Negra, julgue a frase abaixo. O Dia da Consciência Negra é um dia para celebrar as conquistas dos povos negros, valorizar a nossa beleza, nossa cultura e reforçar que a luta contra o racismo permanece firme, pois, infelizmente, ainda está presente na nossa sociedade e no mundo. Letra A informação acima está correta. Letra B, a informação acima está incorreta. Obviamente, é claro que a resposta dessa questão é a letra A. Infelizmente, o racismo ainda está presente, é algo que é estrutural, que está enraizado historicamente, né? Principalmente porque nós fomos o último país a abolir o sistema de escravidão aqui no Brasil. E como já foi dito aqui, nós não tivemos o direito de ter direitos, né, do acesso aos direitos, o reconhecimento enquanto cidadãos por sermos pessoas negras, né? Então, tudo isso contribuiu para que hoje a gente ainda sofra as consequências do racismo, né? Infelizmente, a nossa sociedade ainda é racista. E aí, por isso a importância do Dia da Consciência Negra, de celebrarmos esse dia, de celebrarmos as conquistas, a cultura, a beleza do povo negro aqui no Brasil, tá? Em todas as suas áreas. E continuar lutando em favor dos nossos direitos, em favor da nossa vida. Então, resposta da questão 7, letra A. Questão de número 8. A gente vai começar lendo as afirmações, tá? Primeira afirmação. Até chegarmos na República atual, já tivemos 6 diferentes tipos de república. Então, já dá para ver aí que o tema dessa questão é sobre a República no Brasil, tá? Frase de número 2. A segunda e a primeira república coincide com a Era Vargas, período que o autoritarismo e a imposição da censura eram bastante presentes, tá? Então, frase de número 3, a República Velha, como também era chamada a Primeira República, foi um período em que se destacou a política de favores, denominado de clientelismo, e o coronelismo, poder exercido pelos coronéis em favor da oligarquia. Aí a questão diz o seguinte, sobre o Brasil República, é correto afirmar que letra A, 1 e 2 estão corretas, errado. Sabe por quê, gente? A 1 é verdadeira. Tivemos 6 diferentes tipos de república até chegarmos na nossa república atual, né? Mas a segunda questão, onde está o erro? A segunda república, ok, e a primeira não é. A segunda e a terceira república é que coincidem com o período da Era Vargas, tá? Então, a casquinha de banana está apenas na palavra a primeira, né? Agora, a frase 3, ela está verdadeira e ela sim remete à Primeira República do Brasil. Então, letra A não é a nossa resposta. Letra B, 1, 2 e 3 estão corretas. Também não é a nossa resposta porque a gente viu que a afirmativa 2 está errada. E letra C, que é a nossa resposta. Afirmativas 1 e 3 estão corretas. Questão de número 9. Afirmativa 1. Desde que Portugal invadiu as terras brasileiras, o território tem a mesma configuração. Questão de número 2. Após o Tratado de Madrid, frase.
Após o Tratado de Madrid, Portugal expande seu domínio sobre o território e aumenta o número de capitanias hereditárias. Frase de número 3. O Brasil passou por muitas mudanças territoriais ao longo do tempo. No período colonial, tínhamos as capitanias hereditárias, posteriormente foram denominadas de províncias e após o Brasil se tornar uma república, passou a ser dividido por estados. Então, questão de número 9, sobre a divisão territorial do Brasil em estados, após ler as afirmações acima, podemos dizer que letra A, 1 e 2 estão corretas? Será que estão? O que é que vocês acham? Letra B, 2 e 3 estão corretas. Ou letra C, 1 e 3 estão corretas. Resposta dessa questão é a letra B. A afirmativa 1, gente, está errada. Porque o nosso território, o território brasileiro, a nossa configuração, ela sofre ao longo da história, desde a invasão dos portugueses, né? Que nós sofremos essas mudanças territoriais. E a gente sabe que quando os portugueses e os holandeses também, né, invadem as terras brasileiras, o Brasil, esse nome, esse país, nação, Brasil, não existiam, né? Haviam aqui os povos originários, os povos indígenas, que são e que resistem até hoje e são os verdadeiros donos das terras. Essa aqui é a grande verdade, né? Então, frase 1 está incorreta. Então, só está correta frase 2 e 3. Resposta dessa questão, letra B. Então, questão de número 10 e última para a gente encerrar. Após a leitura do trecho abaixo, é certo dizer que... Então, segundo a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estados são entidades autônomas que possuem seus próprios governos, bem como suas próprias constituições e juntos formam a República Federativa do Brasil. Também são denominados de unidades federativas. Então, letra A diz o seguinte: a afirmativa acima, a afirmação acima está correta. E a letra B diz que a afirmação acima está incorreta. Será que vocês se lembram? Esse trecho que a gente acabou de ler sobre a definição, sobre o que são estados, está correta, minha gente. A resposta da questão de número 10 é a letra A. Então, gente, até a próxima aula. Nossa última aula ainda é amanhã, a aula de geografia, tá certo? Um beijo para vocês.